Livro de Êxodo, capítulo de número 1. Olha o que vai dizer no verso de número 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Verso 7 vai dizer assim: e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicando-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira em que a terra se encheu. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós, e usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra a eles, também se ajuntem com nós, se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e sumam da terra. E puseram sobre eles maiorais e tributos, para os afligires com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Verso 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. 14. Assim que lhe fizeram amargar com vida dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e que obrigavam com dureza. Verso 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias, e vires sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então deixai viva. E você diga glória a Deus. Olhe para mim, quero ser bem objetivo, como todas as segundas-feiras, para que você possa ir para sua casa debaixo de um decreto e debaixo de uma palavra de Deus. O que nós acabamos de ler aqui agora não é nada mais e nada menos do que a respeito de um povo conhecido como povo escolhido de Deus, povo esse eleito pelo Senhor, povo esse a qual tem promessa da parte de Deus, promessa essa como uma terra que mana leite e mel, promessa essa a qual Deus, nós observamos que no período a qual esse povo passava por grandes dificuldades, nós vimos e observamos o cuidado de Deus para com esse povo, povo esse que sofreu, povo esse a qual passou perseguição, povo esse a qual passou provas, povo esse a qual passou dificuldades, e povo esse a qual passou lutas. Nada mais nada menos é conhecido como povo de Israel, nação eleita e nação também escolhida por Deus, a qual para viver as suas promessas. Todos nós sabemos que o povo de Israel é um povo que sofreu na mão do inimigo. Nós lemos aqui agora no livro de Êxodo, capítulo de número 1, que José, ele morre. Quem é José? É filho de Jacó. José é aquele a qual sonha, desce, conta para os seus irmãos, para os seus familiares, e no período a qual José está contando, ninguém acredita naquilo que Deus plantar em seu coração. A Bíblia diz que José ele é vendido pelos teus irmãos. Quando José é vendido pelos teus irmãos, a Bíblia diz que quem compra José passa pelo Egito. Ao passar pelo Egito, alguém do Egito compra José. E todos nós sabemos que no Egito, a Bíblia diz no capítulo de número 39 de Gênesis, que Deus era com ele. Grave isso com você. Egito nos fala de lugar de aperto. Egito nos fala de um lugar apertado. Egito nos fala de prova, de luta, de dificuldade, a qual esse povo escolhido por Deus sofreu. Pois bem, a Bíblia diz que tudo aquilo a qual Deus mostrara para José, agora se cumpre diante da vida daquele moço. José se torna governador do Egito. José começa a reinar, José começa a prosperar,
José começa a crescer diante daquele povo. A Bíblia diz que ao passar o tempo, José e todos da sua família morrem. José e todos os seus irmãos vêm a óbito. A Bíblia diz que ao esse povo vir a óbito, ao José passar por um óbito e morrer, o povo de Israel, ele sente a perca de José. Olhe para mim, só quem passou por um período de perca, seja de um parente, seja de um amigo, seja de um conhecido, todos nós sabemos o sentimento que nos causa perder alguém que nós amamos. Todos nós sabemos o sentimento que nos causa perder alguém que é próximo a nós. Pois bem, é esse sentimento a qual o povo de Israel está passando. Sentimento de perca, sentimento de dor, sentimento de lágrima. Quando alguém olhava para o povo de Israel sabendo que José, o governador do Egito, morreu, alguém já sabia que o povo de Israel naquele período estava perdendo em alguma área da sua vida. O sentimental do povo de Israel nesse período de perca já não é mais o mesmo. Porque quem perde alguém que ama se sente frágil, está fragilizado. Quando você perde algo ou alguém que você ama, o sentimento de perca é um sentimento muito ruim. Sim ou não? Sim ou não? Olhe para cá. Coloca para mim o verso de número 8 na tela. A Bíblia diz que nesse período a qual o inimigo está escrevendo luto diante do povo de Israel, a Bíblia diz que, e levantando-se um novo rei sobre o Egito, a qual não conhecera José. Olhe para cá. A Bíblia diz que quando José ele morre, o povo de Israel está de luto. Mas mesmo de luto, a Bíblia diz que o povo de Israel está crescendo e multiplicando diante daquela terra. Olhe para cá, eu vou pregar, você já me conhece. Ei, ó bispo, mas o sentimento não era de perca. Ó bispo, mas o sentimento não era de dor. Ó bispo, mas o sentimento não era de crise. Era, olhe para cá. Mas tem momentos na nossa vida que nós não podemos permanecer nas lágrimas. Tem momentos na nossa vida que nós não podemos focar somente na perca. A Bíblia diz que o povo está perdendo, o povo está chorando e o povo está de luto. Mas mesmo no tempo de perca, a Bíblia diz que o povo de Deus se multiplica e o povo de Deus passa a crescer diante daquela terra. E eu já libero um decreto de Deus, como todas as segundas-feiras, sobre a tua vida nesse dia chamado hoje. Alguém olhou para você e disse: está em lágrimas, está perdendo, está em crise, está chorando, mas pode ficar tranquila, o luto vai passar e o tempo de crescimento de Deus vai acontecer. Olha para mim. Perder dói, perder machuca, perder fere, perder desanima, perder nos dá sentimento de fracasso. Sim ou não? Sim ou não? Olhe para cá. Só que ficar chorando não adianta, ficar se lamentando não adianta. Olha o que diz o verso de número 7. Os israelitas, porém, eram férteis, cresciam, multiplicavam e eram fortalecidos grandemente, de maneira a qual a terra se encheu deles. Olhe para cá. Porque eu, porém, pode deixar aí. Porém, eles estavam chorando, porém, mesmo chorando estou crescendo. Eles estavam de luto, porém, mesmo de luto estavam fortalecidos. Ei, eles estavam chorando, porém, mesmo chorando, Deus faziam eles crescer fortemente. Eu tenho um decreto de Deus para a tua vida. A Bíblia não diz que esse povo estavam crescendo de qualquer jeito. Eles cresciam e foram fortalecidos grandemente, ao ponto da terra se encherem deles. E é isso que eu libero nessa segunda-feira sobre a tua vida, nesse dia chamado hoje. O que Deus vai fazer você crescer a partir
partir de hoje não está escrito no livro do homem. Se prepare para viver um tempo de crescimento sobre a tua vida. Vai ter lágrima? Vai ter choro? Vai ter perca? Mas pode ficar tranquilo, vai ter crescimento da parte de Deus. Olha para alguém e diga: sai da frente, porque a partir de hoje eu vou crescer. Não, diga: esse ano ainda é o ano da virada de Deus sobre a minha vida. Eu vou liberar, pega quem acredita e recebe quem crê. A partir de hoje, a depressão não faz mais parte da tua história. A partir de hoje, a ansiedade não faz mais parte da tua casa. É tempo de crescimento de Deus. Porém, eles cresciam, porém, fortalecidos, porém, de tal maneira a qual o Egito se enchia deles. Olhe para cá. O tempo era de perca, sim ou não? Sim ou não? Perderam quem mais amavam, perderam alguém que era referência. E tudo que o diabo quer que no tempo de perca ele escreva luto sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. Mas enquanto o inimigo está escrevendo luto, Deus está dizendo: vai crescer como nunca cresceu antes. Eu vou liberar isso aqui. Bispo Edson, não é qualquer crescimento, é o crescimento fortalecido, é um crescimento grande. Eu tenho isso aqui para liberar sobre a tua vida. O que Deus vai fazer nesse mês de novembro, Ele nunca fez antes sobre a tua história. Vai ser diferente, vai crescer diferente. A Bíblia diz que enquanto eles crescem, eles enchem a terra. Coloca para mim o verso 9. E olha o que acontece: a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. José morre, vê o novo rei diante do Egito e assume o trono. Quando o rei do Egito assume o trono, ele vai olhar para o povo de Deus e vai dizer: Léo, que povo é esse? Que era tudo para estar chorando, mas está crescendo. Você consegue entender o inimigo olhando para o povo de Deus, ao ponto de reunir os seus homens do Egito? E qual é o comentário do novo rei do Egito para o seu povo? Vocês têm observado o povo de Deus? Os filhos de Israel são muito mais poderosos do que nós. Bispo, Pati, a terra era dele, o governo era dele. Mas tem um porém: o povo que habitava naquela terra não era. Olhe para cá. O inimigo está olhando para o povo de Deus, Luiz, e está dizendo: esse povo é muito poderoso. Esse povo é um povo diferenciado. Olhe para mim. Tem percas que nos cegam, tem prova que nos deixam cegos, ao ponto de você nem reconhecer a força que há dentro de você. Vou repetir. O povo estava sofrendo tanto que o próprio povo de Deus não sabia a força que continha dentro deles. Lá vai. O povo tinha tanto poder que até o inimigo estava com medo do povo descobrir o que habitava dentro da sua mente e da sua alma. Tudo que o diabo quer te deixar cego. Tudo que o diabo quer que você não descubra a força que há dentro de você. Tudo que o inimigo quer que você fique focado no tempo de luto e não consiga entender a força que Deus plantou sobre a tua vida.
Mas fica tranquilo, a partir de hoje, até o inimigo vai ter que saber que tu é escolhido. Até o diabo vai saber a força que há dentro de você. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Se você soubesse o que habita dentro de você, você não se entregava para a depressão. Se você soubesse o que habita dentro de você, você não se entregava para essa prova. Porque às vezes até o teu inimigo já está até com medo de você e você não reconheceu a força que há na sua vida ainda. É bíblico. O inimigo está olhando e está dizendo: esse povo é poderoso demais. Coloca o verso 10. Usemos de sabedoria para com eles, para que eles não se multipliquem, aconteça que vindo uma guerra, eles também se ajuntam com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Olha para cá. O medo de Faraó é que o povo descubra o potencial a qual há dentro do povo de Deus. Você não é um depressivo, você é alguém que Deus projetou para dar certo. Olha para mim, essa depressão não é sua, você não nasceu com ela. Essa ansiedade, essa crise dentro de você na sua saúde não é sua, você não nasceu com isso. Não se entregue. Qual é o medo de Faraó? É que o povo descubra a força. Porque se descobrir a força que eles têm, a partir de hoje ninguém segura mais esse povo. Libero sobre a tua vida hoje que o que te prendia não prende mais. Que tudo aquilo que estava amarrado na tua vida, te prendendo nesse Egito, está sendo quebrado agora sobre a tua vida. Todas as forças do Egito de Satanás que te prendia, te segurava, seja liberto agora. Agora. Ô bispo, e o que é que pode me prender? O medo, a falta de fé. Tem pessoas presas na falta de confiança em Deus. Olhe para cá. Você está preso nessa prova, está preso nessa perca, está preso nesse luto, está preso nessa crise, está preso por quem te deixou. E tudo que o diabo quer é que você não descubra a força que há dentro de você. Olhe para mim. Ele vai dizer: vamos usar de sabedoria para que esse povo não descubra a força deles. Porque se eles descobrirem, eles vão se unir contra os nossos inimigos e eles vão parar de ser escravo na nossa terra. Olhe para mim. Coloca o verso 11, por favor. Puseram sobre eles maiorais de tributos, para afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramsés. Verso 12. Olha para cá. A Bíblia diz que Faraó vai olhar e vai dizer: dobra o serviço desse povo. Esse povo está multiplicando, está crescendo demais na nossa terra. Se descobrir a força que tem, acabou, ninguém segura mais eles. Coloca eles para construir muro, coloca eles para amassar barro e fazer tijolo, coloca eles para fazer armazém. Ei, psh, psh, psh. Porque se eles descobrirem o que há dentro deles, ninguém para mais. Olhe para mim. Sabe por que o diabo quer te parar hoje? Porque ele sabe que se ele não te para hoje, nunca mais ele te para.
Mensagem motivacional para a tua vida nessa segunda-feira da conquista, sobre a tua casa. Tudo aquilo que prendia os teus pés, tudo aquilo que estava fazendo você de escravo, tudo aquilo que era escravidão sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, Deus está dizendo: seja livre, seja livre, seja livre, seja. Oh. Ei, coloca trabalho, humilha esse povo, pisa neles, maltrata eles. Aí vem o verso 12: mas quanto mais os afligiam, mais o povo de Deus crescia. Levanta essa mão, vou liberar sobre a tua vida. Vai crescer. Não é prova, faz parte do crescimento de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Olha para mim. A Bíblia não diz que quanto mais o povo sofria, mais diminuía, mais desanimava. Pelo contrário, quanto mais o diabo batia naquele povo, era Deus dizendo: tu bate embaixo, eu faço crescer em cima. Vou liberar isso aqui sobre a tua vida. Olhe para mim. Pode apertar, pode humilhar, pode pisar. Quanto mais se levantarem contra você, mais crescimento da parte de Deus vai acontecer. E tanto mais cresciam. Diga para alguém: esse mês é mês do crescimento de Deus. Diga sobre a nossa vida, diga sobre a nossa casa: Deus vai nos fazer crescer. Olhe para mim. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O que é prova para você é oportunidade para Deus fazer você crescer onde ninguém cresceu. Olhe para mim, bispo. Egito não é lugar de aperto? É. Egito não é lugar apertado? É. Egito não é na terra do inimigo? É. Mas fica tranquilo, que quando você está debaixo da bênção de Deus, tu vai prosperar onde ninguém prosperou, tu vai crescer onde ninguém cresceu. Pode ficar tranquilo, que o que deu errado na mão de todo mundo, na tua mão vai dar certo. Ele fica preocupado, porque ele não está entendendo nada. Como é que esse povo está crescendo, sendo que eu estou fazendo esse povo crescer, sofrer? Ele vai chamar as parteiras e vai dizer o seguinte: no momento do parto, quando você olhar para a criança das hebreias, se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Há o decreto do inimigo sobre o povo de Deus agora. E qual que é o decreto? É de morte. A Bíblia diz que o povo de Deus continua crescendo mesmo debaixo desse decreto. Olha para mim. O faraó vai olhar e vai chamar as mulheres, vai dizer: o que é que aconteceu? Eu não disse para você matarem as crianças quando elas estiverem nascendo? A mulherada vai olhar e vai dizer: ô meu Senhor, deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar um negocinho aqui, vai. É que o Senhor não conhece as mulheres hebreias. São mulheres que têm vigor, Léo. Essa aí, Léo. Por quê? No período do parto, enquanto nós estamos chegando no caminho para ajudar, quando nós chegamos na casa das hebreias, as crianças já nasceu primeiro. Sabe o que Deus está dizendo? O decreto pode ser até de morte, mas antes da morte chegar, o livramento de Deus vai chegar primeiro. Levanta a mão e eu acabo aqui. Eu não sei qual foi o decreto liberado sobre a tua casa, mas o decreto de Deus é: vai crescer de novo, vai crescer.
Tem crescimento de Deus para a tua vida. Tem crescimento de Deus para a tua casa. Alguém achou que tu ia ficar pequeno. Alguém achou que tu ia morrer. Mas o decreto de Deus é: vai crescer de novo. Vai crescer. Canta. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é O quê? Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Talvez você não está entendendo porque para você é mais difícil. Você não está entendendo porque a dose da prova para você é maior. Você não está entendendo porque para você parece que é mais complicado. É porque o que Deus vai fazer na sua vida, Ele não fez na vida de ninguém. Eu profetizo isso sobre a tua vida, um tempo de crescimento sobre a tua história. Essa enfermidade não te amarra mais. Essa crise na sua mente não te segura mais. Esse medo, essa ansiedade, esse problema, essa falta de fé não faz mais parte da tua vida. A partir de hoje, tudo aquilo que te tornava escravo, Deus está te arrancando da escravidão e está dizendo: cresce, 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 vai crescer de novo. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Fica tranquilo, que nesse lugar de aperto e apertado que você está passando, vai ter dupla honra de Deus sobre a tua vida. Talvez você está se questionando, dizendo: Deus, por que para mim é assim? Porque para fulano dá tudo certo e para mim dá tudo errado. Porque para fulano acontece e para mim não acontece. E Deus não fica tranquilo. A força que eu plantei dentro de você, eles não têm. E sabe qual é a palavra de Deus para a tua vida? Fica tranquilo, que Deus vai fazer você florescer onde Ele te plantou. Não importa se é na cidade, não importa se é no campo, não importa se é no Egito. Você está debaixo do tempo de crescimento de Deus, de Deus. A tempestade Uau! e o vento forte não vão roubar a minha fé. Diga isso. Em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Só você que vai viver um tempo de crescimento, aplaude bem forte a presença de Deus. Dentro de você é uma força sobrenatural, que tem o poder de romper todos os decretos do inimigo sobre a tua vida. A partir de hoje, a sua empresa, a sua casa, os seus negócios darão certo sobre a tua família. Se prepare para viver a bênção de Deus. Diga glória a Deus.